Paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia, está iniciando mais um vídeo aqui para esse canal. Eu me chamo Franciele Rosa Farias e você está aqui no meu canal. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu quero agradecer a você que já é inscrito. Muito obrigado, que Deus continue abençoando sua vida grandiosamente, com muita saúde e muita vida. E você, meus irmãos, que está chegando agora, eu queria te convidar a se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho das notificações. Assim, todas as vezes em que eu trazer uma mensagem aqui para o canal, o YouTube vai estar te notificando. E que Deus continue te abençoando. Nunca se esqueça, meus irmãos, da lei da semeadura. Tudo que você plantar, certamente você vai colher. Você colherá, Deus vai te abençoar grandiosamente, com muita saúde e muita vida. Meus irmãos, hoje eu queria falar um pouquinho com você, mais um pouquinho do amor de Deus sobre as nossas vidas. Pois eu reconheço, meus irmãos, que eu não sou digna de merecer nada de Deus, da sua infinita graça, do seu infinito amor. Pois sou uma pecadora, falha, insignificante, mas tudo, meus irmãos, é pela sua infinita graça. Hoje eu queria falar um pouquinho, meus irmãos, de Jesus, quando ele foi pregado na cruz, né? No Gólgota, por amor de mim e de você. Você vai encontrar no livro de Lucas, Mateus, Marcos e João, fala um pouquinho, né? De Jesus a respeito da sua morte, da sua história e trajetória sobre essa terra. Perceba, meus irmãos, que quando Jesus ele foi pregado naquela cruz, para que se cumprisse, né, meus irmãos, o seu propósito, seu objetivo sobre a terra, que ele veio, né, para nos salvar, para que a graça do Senhor viesse nos alcançar. Perceba que ele, quando ele estava pregado naquela cruz ali no madeiro, ele foi muito afrontado. E perceba, meus irmãos, que aquelas pessoas que estavam ali embaixo, até mesmo o ladrão que estava pregado na cruz à sua esquerda, afrontava-o, dizia a ele: salvou a todos e não salva a si mesmo. Perceba, meus irmãos, quanta afronta Jesus, além dele ter sido tentado, judiado, afrontado, açoitado, cuspido, humilhado, carregado aquela cruz ele carregava todo o pecado, toda a bagagem, todo o nosso pecado, meus irmãos, todas as transgressões e as nossas pisaduras foi levado por ele pelaquela cruz. Perceba que ele sendo afrontado, ele permaneceu calado. E no mundo hoje em dia, meus irmãos, o ser humano não quer mais carregar a sua cruz. Recebe uma afronta, recebe uma crítica e já acha que é motivo para abandonar Jesus. Sai da presença do Senhor, abandona a Jesus por causa de coisas desse mundo. Se você aceitou Jesus e quer segui-lo, você não pode deixar de seguir Jesus pelas afrontas que o mundo vão te apontar, vão te afrontar. Perceba, Jesus ele continuava calado, mesmo com aquelas afrontas, mesmo ele sendo açoitado, judiado, cuspido, espancado. Ele continuava calado, sabe por quê, meus irmãos? Por te amar demais, por me amar. Para que hoje, meus irmãos, nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Então ele sendo santo, se fez humano. Ele sendo Deus, se fez humano, foi para a cruz calado. Perceba, meus irmãos, que as pessoas os afrontavam, dizia a ele que ele salvava a todos, mas não salvava a si mesmo. E ele continuou calado. E eu queria dizer para você, meus irmãos, se você está com desejo de sair da casa do Senhor, da presença de Deus, eu queria te dizer, você não entrou lá por causa dele, você entrou lá por causa de pessoas, porque se você tiver entrado lá por causa dele, vocês não vão sair da presença dele por causa de ninguém. Perceba, meus irmãos, que Jesus ele foi até o fim por causa de você, para que hoje você tivesse vida e a tivesse em abundância. Jesus ele foi até o fim, mesmo ele sendo humilhado, açoitado, ele continuou. E perceba que aquele, meus irmãos, aquele ladrão que estava à sua direita, reconhecendo que aquele homem que estava ao meio, estava escrito Rei dos Judeus em cima dele, perceba que ele percebeu que Jesus não era um ladrão como eles. Jesus não merecia estar ali. Ele percebeu que Jesus não era só um homem, Jesus era Deus. Então ele disse a Jesus: permita que eu venha entrar no teu reino.
Permita. Ele se arrependeu então dos seus pecados. Então Jesus disse para ele: hoje mesmo tu entrarás no meu reino comigo. A primeira pessoa, meus irmãos, a inaugurar o reino dos céus, a inaugurar o céu de glória com Jesus. Então, meus irmãos, onde eu queria chegar nessa manhã, dizer para vocês, nessa manhã abençoada de chuva que Jesus preparou para nós nesse dia. Não é tempo, meus irmãos, de vocês andar desistindo. Perceba, distraído com as coisas deste mundo, pois a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela se renova dia após dia. Jesus, ele nos diz na sua palavra: não andeis conformados com as coisas deste mundo. E o ser humano anda distraído com as coisas deste mundo, conformado por qualquer motivo, quer abandonar a presença do Senhor, quer sair da presença de Cristo. Abandona, meus irmãos, as coisas desse mundo, porque as coisas deste mundo são passageiras. A palavra do Senhor nos diz: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Do mesmo jeito, meus irmãos, que houve tempo para aquele homem, ladrão da cruz, que estava do lado de Jesus, se arrependeu e entrou no céu de glória. No dia de hoje, Jesus está dando tempo para você também se arrepender, para que você possa, da mesma maneira que aquele ladrão da cruz veio entrar no céu de glória, você também possa. Você pode também, meus irmãos, porque hoje você está assistindo esse vídeo, Jesus ainda está te dando tempo, porque você ainda está de pé. Você ainda tem tempo de se arrepender e voltar para os caminhos de Jesus, que Ele é o único caminho e a única verdade que conduz à vida eterna. Eu queria dizer para você, meus irmãos, Jesus, ele foi até a cruz, até o fim, por amor de mim e de você. E a sua graça, a sua infinita misericórdia tem nos alcançado até hoje. Jesus, ele veio nessa terra para preparar o caminho. Preparar o caminho para que no dia que nós partimos dessa terra, nós podemos voltar, meus irmãos, para o céu de glória. Porque nós sabemos, meus irmãos, que aqui nessa terra não é o nosso lugar. Então eu queria dizer para vocês: persevera, meus irmãos. Não vai ser fácil. Jesus, ele foi afrontado. Jesus, ele foi humilhado. Ele continuou firme. Em nenhum momento Jesus pensou em desistir. Sim, meus irmãos, Jesus, quando ele estava orando, ele disse a Jesus, a Deus: Pai, aparta de mim esse cálice. Ele teve no seu coração, sim, o desejo, meus irmãos, mas ele diz: todavia faça a tua vontade. Porque, meus irmãos, ele te ama demais. Ele não veio, Jesus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Jesus, ele quer que você venha ter um encontro pessoal com ele, para você um dia, meus irmãos, você ir morar no céu de glória. Perceba, Jesus, quando ele caminhou nessa terra, ele foi tentado, meus irmãos. Ele foi tentado por Satanás. E eu queria dizer para você, às vezes você diz: mas é muita tentação, muita perturbação, muita afronta. Árvore, meus irmãos, que não toma pedrada, que não recebe pedrada sobre essa terra, ela não está produzindo fruto, porque ninguém vai atirar uma pedra em uma árvore que não possui frutos. Jesus, ele estava no deserto. Ele estava no deserto. A palavra do Senhor nos diz que ele ficou 40 dias no deserto e 40 noites. E ele foi tentado por Satanás quando ele teve fome. E aí as pessoas nos dias de hoje nos dizem: mas eu fui tentado porque a carne é fraca. Mas eu queria dizer para você, Jesus, ele era homem. Jesus, ele era 100% homem. Ele era homem, ele se fez homem, alma vivente, ser humano. Ele sentia dor, sentia fome, sentia medo, sentia frio. Deus, ele enviou aqui na terra ele como um ser humano, como eu e você. Meus irmãos, ele foi tentado, mas sabe por quê, meus irmãos? Que Jesus, ele venceu Satanás, porque ele fazia jejum, ele jejuava, ele orava. Porque a palavra do Senhor nos diz que a carne é fraca, mas o Espírito já está pronto, o Espírito é forte. Então eu queria dizer para você, meus irmãos, nessa manhã, nessa linda manhã, hoje em dia, olha o que está acontecendo. O ser humano, meus irmãos, dentro da casa do Senhor, dentro das igrejas, onde está havendo tanto divórcio, meus irmãos, tantas pessoas caindo na tentação. Sabe por quê, meus irmãos? O ser humano hoje não está disposto mais a jejuar, a orar, a ler a palavra do Senhor, porque você, meu irmão, que você entregou a sua vida a Cristo.
não está disposto a segui-lo, você está perdendo seu tempo. Você pensa, porque eu aceitei Jesus, estou salvo. Engano seu, meus irmãos, porque a palavra do Senhor nos diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Você tem que fazer a palavra do Senhor a tua bússola, novidade de vida. Você tem que meditar na palavra, guarda a tua palavra dentro de você, para que você não venha pecar contra Deus sobre essa terra. Você obedecer a sua palavra e trilhar os seus caminhos. Meus irmãos, eu queria dizer para você, persevera. Persevera. Dia após dia, meus irmãos, se nós, seres humanos, não estiver perseverando em Cristo, jejuando e orando, certamente nós não venceremos. Porque Satanás, ele não brinca, meus irmãos, de ser Satanás. E por que que os cristãos de hoje em dia estão brincando de servir a Cristo? Mas vai ser triste, meus irmãos, vai ser triste a surpresa que essas pessoas que andam brincando com Deus, brincando de servir a Deus, vai ser triste no dia que Jesus voltar, porque a palavra do Senhor nos diz que ele vai vir em um abrir e fechar de olhos. Quando as pessoas acordarem, elas perceberem, Jesus já retirou a sua noiva, santa, limpa, imaculada. Jesus, ele vai vir buscar uma noiva pura, lavada no teu sangue. Um povo que abandonou as coisas desse mundo e disse não para as coisas desse mundo, para as concupiscências da carne. Então eu queria dizer para você nessa manhã, meus irmãos, persevera, o seu exemplo de vida. Eu queria dizer para você, meus irmãos, uma coisa, os seus exemplos de vida que você tem que pegar como exemplo, não é Pedro, não é Paulo, não é João, não é Daniel, não é Sadraque, Mesaque e Abidnego, não é Davi, não é Sansão, nenhum desses homens, não é Abraão, é Jesus. Porque todos esses homens, meus irmãos, apesar de eles ser conhecidos como Abraão, o pai da fé, um grande personagem dentro da Bíblia, um homem que Jesus, que Deus colocou ele como o pai da fé. Todas essas pessoas, né, meus irmãos, que tem dentro da Bíblia, todos eles, meus irmãos, pecaram. O único que foi santo foi Jesus. Então o seu exemplo não é seu pai, não é sua mãe, não é Maria, não é ninguém, meus irmãos. Seu exemplo é Jesus. Foi ele que morreu por você, para que você, meus irmãos, venha ter vida eterna. Meus irmãos, fiquem com Deus. A paz do Senhor. Essa é a mensagem que eu queria trazer para você nessa manhã. Que Deus continue te abençoando. A paz do Senhor a todos.